Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala, presbítero Felipe Andrade, da Delve Canaã. Estou aqui incumbido de ministrar a vocês a lição de número 6 da nossa revista do segundo trimestre de 2023, com o título dessa lição, Pais zelosos e filhos rebeldes. Veremos no decorrer dessa lição o quanto o zelo dos pais aos filhos são benéficos, mas também o quanto o zelo dos pais aos filhos muitas das vezes possam ser prejudiciais. E também a rebeldia dos filhos, ainda mais no tempo contemporâneo que nós estamos vivendo, nós vemos cada vez mais filhos rebeldes, desobedientes, sem limites, sem afeição aos seus pais, ou a qualquer pessoa que assim possa ter. Então vamos lá, no texto áudio vai dizer assim a nossa lição: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. A verdade prática, o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Ou seja, enquanto nós, como pais, temos a responsabilidade de educar, de ensinar aos nossos filhos, de apresentar a eles um bom caminho no desenvolvimento da sua vida, porém, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, quando ele já chega em uma idade ao qual ele já pode caminhar, vamos dizer assim, com as suas próprias pernas, todas as decisões, por mais que você tenha ensinado o melhor caminho para o seu filho, todas as decisões estão diretamente ligadas ao indivíduo, ou seja, a responsabilidade é dele, tanto nas boas decisões, como também, infelizmente, nas más decisões. Então, qual é o nosso dever enquanto os pais? Sermos zelosos, educarmos, amarmos, fazermos com que o ensino seja feito. Porém, jamais tirarmos de nossas mentes que os nossos filhos serão responsáveis por suas escolhas. Deus tem os seus propósitos, porém Deus jamais tira a responsabilidade humana. Isso é inegável. A leitura diária, segunda-feira, Colossenses capítulo 3, versículo 21, e Efésios capítulo 6, versículo 4. O papel dos pais na educação dos filhos. Terça-feira, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A Bíblia como fundamento da educação dos filhos. Quarta-feira, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e 23. A obediência como os filhos, a obediência como virtude dos filhos. Quinta-feira, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, a responsabilidade dos pais para com os filhos. Infelizmente também, nós vemos hoje em dia uma sociedade ao qual os pais, muitas das vezes, acham que a responsabilidade educacional ou a responsabilidade de direcionamento de vida não cabem a eles. Muitas das vezes colocam essa responsabilidade na igreja, na liderança da igreja, na liderança de um grupo jovem, enfim. A responsabilidade educacional é dos pais. Os pais devem educar os seus filhos. A responsabilidade é sempre dos pais. Sexta-feira, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. É preciso ser sóbrio e vigilante contra as armadilhas do diabo. Ou seja, ser sóbrio acima de tudo e ser vigilante ao mesmo tempo. É a mesma instrução que Jesus deu aos discípulos: vigiai e orai. Então, estar sempre vigilante, estar sempre em oração, estar sempre sóbrio, estar sempre atento a tudo que se passa, que se ocorre, para que você esteja com os seus olhares, com a sua visão atenta, com a sua visão sempre focada em seus filhos. Sábado, Números capítulo 6, versículo 13 ao 21.
uma descrição do nazireado, ou seja, a separação que era feita para Deus. A leitura bíblica em classe está em Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 7, versículo 24, e Juízes, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Leremos. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Depois teve essa mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina dos filisteus, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Introdução. A história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas. A gente sabe que no período de Juízes, por diversas vezes os israelitas ficaram subjugados por outras nações devido ao seu momento ao qual se afastavam de Deus. Então, todos os momentos que o povo se voltava contra Deus, se afastava de Deus para poder realmente cultuar a outros deuses na região de Canaã, Deus permitia que os seus inimigos viessem a subjugá-los, a atormentá-los, a fazer com que estes viessem ser realmente aprisionados e escravos, posso assim dizer, dos povos inimigos. Por volta do século XI a.C., o filho de Manoá nasceu por um desígnio de Deus no tempo dos juízes, sendo o 12º juiz e o último em Israel. Apesar dele ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia, Na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. É bom salientar alguns pontos aqui nessa introdução. Segundo alguns historiadores vão defender que o último juiz de Israel foi Samuel, passando assim por ainda Eli, tendo julgado a Israel, e também a Samuel sendo o último juiz de Israel. A Bíblia também vai falar que os filhos de Samuel julgavam também o povo. Mas como juiz principal, nós vemos a figura de Samuel. Diferente um pouco do que o comentarista vai dizer. Mas nós vemos que Sansão, ele foi designado para uma missão
para um propósito desde o ventre de sua mãe. Primeiro, ser nazireu de Deus, ou seja, ser separado dos demais, ser alguém que tinha algo diferente para poder apresentar diante do povo. Segundo, seria alguém que seria um juiz, iria ser um livrador ou um libertador, aquele que vai livrar o povo da opressão dos seus inimigos. Então, desde o ventre de sua mãe, pelo menos duas promessas nós vemos de Deus para a vida de Sansão. Então nós vemos que os pais de Sansão ouvem aquilo que Deus propôs para eles, acreditam, e quando Sansão nasce, sem dúvida alguma, o zelo da educação, do ensino de seus pais a Sansão deve ter sido exemplar em dois aspectos. Primeiro, Sansão como pessoa e Sansão também como cidadão israelita. Bem provável que todos os seus ensinos permeavam as leis do Senhor, os 10 mandamentos ou os 613 preceitos levíticos. Sem dúvida alguma, Sansão foi ensinado em um bom caminho. Porém, Sansão, no seu crescimento, no seu desenvolvimento como um homem, já sendo adulto, ele se perverteu e decidiu tomar outros caminhos diferentes daquilo que ensina. Foi ensinado pelos seus pais. Isso, desde a introdução, nós entendemos que, por mais que o pai e a mãe possam dar um ótimo ensino, uma ótima educação aos seus filhos, vale ressaltar o que nós falamos desde o início, que a responsabilidade sempre estará de escolhas sobre a vida dos nossos filhos. Os pais de Sansão. Primeiro tópico aí. Uma situação espiritualmente deplorável. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos. Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus e procuravam guardar seus mandamentos. Entretanto, um casal fiel ao Eterno recebeu uma visita do anjo do Senhor. Ou seja, aquele período ao qual o povo estava passando era um período ao qual o povo estava colhendo diante das suas escolhas. O povo decidiu sair da presença de Deus e rebelar-se contra ele, e Deus, por sua vez, permitiu que os seus inimigos viessem realmente a subjugá-los, a atormentá-los, a fazer com que realmente eles viessem estar escravizados por eles. Muitas das famílias de Israel não temiam o Senhor. Isso é um reflexo desde o período do êxodo do Egito até o momento que o povo sai da Babilônia, e também até o livro de Malaquias, quando nós vemos a repreensão que Deus faz através da vida de Malaquias para o seu povo. Então, nós vemos que os aspectos familiares de Israel sempre foram conturbados. Famílias serviam a Deus, famílias eram estruturadas, famílias viviam debaixo da lei do Senhor, porém diversas famílias viviam totalmente contrário a isso. Então Deus permitiu por diversas vezes o povo passar por situações por causa das suas más escolhas. E o interessante é que, quando nós chegamos no período da monarquia de Israel, nós vemos que um pai influenciava o filho, que por sua vez influenciava uma geração. Muitas das vezes negativamente, outras positivamente. Nós vamos ver na divisão do reino, quando chegamos um pouco mais à frente, quando divide-se o reino do norte e o reino do sul, que Judá teve alguns reis que fizeram que era bom aos olhos do Senhor e outros não. Por mais que na linha sucessória era da descendência de Davi diretamente, muitos dos reis não seguiram realmente aquilo que Davi fez, propôs no seu coração, que era servir ao Senhor. E nós vemos, infelizmente, esse reflexo até os dias atuais. Na igreja, no nosso convívio social,
Mas colocando no âmbito de igreja, nós vemos que tem famílias que são totalmente desestruturadas, tanto emocionalmente, como psicologicamente, como espiritualmente. Umas conseguem perceber e buscam uma melhora, outras decidiram viver dessa forma e acham que Deus tem se agradado. Então, nós temos que ter a consciência de que Deus deseja uma família estruturada, mas essa decisão cabe a cada um de nós. Ponto 2. A mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu dizendo: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário do livro de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. Sua história é semelhante de Sara, Rebeca e Ana, que tiveram esterilidade para gerar vidas que desempenhariam uma função importante para a glória de Deus. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo do jugo dos filisteus. Isso é importante que o comentarista faz, ele salienta um ponto sobre a mulher e a sua importância para a família e a sua importância realmente no desenvolvimento da história do povo de Israel. Muitos acham que a Bíblia é machista, que a Bíblia realmente exclui a mulher. Pelo contrário, se nós percebemos o tratamento da Bíblia a respeito da mulher, a Bíblia ela faz uma inclusão da mesma e faz com que esta seja realmente reconhecida, muitas das vezes apresentada de uma forma que ela venha ter virtudes que venham a desenvolver o próprio povo de Israel. A exemplo da mulher de Manoá. A Bíblia não diz o seu nome, mas diz que através dela Deus se revela para que Deus colocasse em prática o seu plano. Nós vemos que os pais de Sansão fizeram aquilo que foram orientados pelo Senhor e aquilo que estava prescrito na lei. Sansão ele teve desvio de caráter por decisão própria. Mesmo assim, seu pai o alertou sobre algumas decisões. Mesmo nossos filhos, sem dúvida alguma, eu tenho uma filha pequena, mas quando ela crescer, mesmo que eu veja ela tomando mais decisões, eu não vou deixar ela de orientá-la, tendo a consciência que, mesmo ela tendo a responsabilidade de sua escolha, eu posso ainda assim orientá-la, mas sabendo que toda consequência ela irá colher. O homem é responsável por suas próprias escolhas. Por isso, Paulo vai falar em Gálatas, quando ele vai falar que tudo que um homem semear, isso também ele ceifará. Se semear desobediência, vai ter a colheita daquilo que ele semeou. Então, tudo que um homem faz, tudo que a mulher faz, que é contrário à vontade de Deus, que é contrário àquilo que é ensino do Senhor, ele vai colher. Sansão colheu tudo aquilo que ele fez de errado. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que os nossos filhos fizerem de errado, tudo aquilo que eu como filho fizer de errado, que fuja a orientação que a minha mãe me deu, quem vai colher isso não é minha mãe, não é meu pai, sou eu. Então, temos que ter isso em mente. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais diante daquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não houve voto nazireado para com o Senhor, que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem o caminho oposto. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Outros sim, por exemplo, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos. Nós vemos, irmãos, quantos filhos
que são criados com a mesma educação, mesmo afeto. Um é rebelde e o outro é obediente. Um faz aquilo que honra o pai, o outro faz aquilo que desonra o pai. Então são escolhas. São escolhas. Infelizmente, são escolhas. Terceiro tópico. A fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Sansão sabia que a unção que estava sobre sua vida para vencer seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tina, ao qual rasgou como se rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Veio sobre o juiz de Israel, para matar esse filho do leão. Assim, Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele seria vítima dessa subestimação. Não por acaso, o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Infelizmente, muitos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Infelizmente, irmãos, muitos filhos nós vemos que ignoram a experiência dos pais de vida e às vezes têm que passar por certas situações que se assemelham-se muitas das vezes à prática de vida antiga dos seus pais, ou passam por situações piores para poder realmente valorizar o ensino do pai, valorizar realmente aquilo que o pai fez, a mãe fez por ele. Porém, muitos têm uma prova testemunhal e testemunho de vida para isso. Infelizmente, outros não. Então, nós nunca podemos subestimar a força do nosso inimigo. Principalmente quando nós achamos que temos uma força que já não está mais na nossa vida, assim como foi Sansão. Sansão achava que ainda possuía a força vinda do Espírito de Deus, mas mal sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se afastado dele. E muitos têm brincado com as coisas de Deus, achando que Deus está com ele, e mal sabe ele que o Espírito Santo de Deus já se afastou da sua vida há muito tempo. A presunção de Sansão, visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que um homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. O maior inimigo do homem é o ego, é o orgulho, é o eu. Este o levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. E, por causa disso, passou a anular a glória de Deus. Quantos de nós, irmãos, Deus faz com que nós venhamos ter um bom desenvolvimento, um crescimento, até mesmo um reconhecimento, e depois achamos que isso proveio de nós, veio de nós. E aí, Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça àquele que se humilha, àquele que é humilde. Então, quando nós nos ensoberbecemos, quando nós achamos que somos detentores, ou foi por causa da nossa força, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, que as coisas começaram a acontecer em nossas vidas, Deus, ele permite que nós venhamos sermos abatidos, a nossa soberba venha nos derrubar. Assim como foi Davi, que enumerou o seu exército, subiu o orgulho ao seu coração, assim como foi Uzias, que entrou dentro do templo do Senhor, mesmo sendo repreendido pelos sacerdotes para não fazer, e uma lepra o acometeu. Assim como foi Nabucodonosor, Deus deu a ele toda a glória da terra, os reinos de conquista, e ele achou que ele próprio tinha conquistado aquilo com sua própria força,
e Deus o abate e faz com que ele venha a ter com os animais durante o período de 7 anos. Então Deus, ele abate o soberbo, ele abate o arrogante, ele abate o egocêntrico, para mostrar que tudo vem dele, que tudo provém dele, que tudo é feito por intermédio dele. Como Paulo vai falar em Romanos capítulo 11, versículo 36, se não me falha a minha memória, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, devem continuar fiéis a ele, sendo como faróis que encorajam os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus. Por mais que o filho viva numa rebeldia, não queira saber de Deus, vamos colocar assim, que infelizmente muitos filhos de crentes se desviaram, nós jamais devemos nos calar e deixar de dizer sobre as benevolências, a graciosidade que Deus concede a cada um de nós. Ponto 3. O poder de Deus, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Em Juízes 16, versículo 16 a 18, a Bíblia descreve como Sansão tratava as coisas espirituais. Ele entrou num terreno perigoso, brincando com coisas santas. Irmãos, como nós temos visto pessoas brincando com as coisas santas, brincando com as coisas de Deus, fazendo chacota, escarnecendo. Infelizmente, isso também acontece por causa da nossa falta de vigilância e falta de prudência, mas não tirando a responsabilidade daqueles que o fazem. Brincam com milagres, brincam com língua estranha, brincam com oferta, brincam com a palavra de Deus, brincam como se portar diante da igreja. E infelizmente, muitos têm caído em certos tipos de erros, porque vem erros dentro da igreja, vem maus exemplos dentro da igreja. Eu não estou tirando a responsabilidade, mas também há uma grande responsabilidade em parte da igreja que tem se portado de forma errônea perante a sociedade. Ele teve uma ideia falsa de poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. Ou seja, brinca com a espiritualidade, brinca com a carne, brinca com o pecado e brinca com as coisas espirituais. Paulo vai falar, aonde há o Espírito de Deus há liberdade, mas não useis da liberdade para dar lugar à carne. O que ele está falando? Que o Espírito de Deus nos traz a liberdade da vida. Que liberdade da vida é essa? Nós estávamos aprisionados e subjugados ao domínio do pecado. O Espírito de Deus nos trouxe uma liberdade. Que liberdade é essa? Sair desse domínio para estarmos livres. Mas ele vai falar, vocês foram livres do domínio do pecado, mas agora não deem ocasião à carne, com o pretexto que vocês estão livres para fazer o que quiserem. Não, vocês estão livres do domínio do pecado, mas não livres para fazer o que quiserem. Por isso, Paulo vai falar para a igreja de Roma também o seguinte, Paulo diz isso para os Gálatas, mas Paulo vai falar isso que eu vou dizer agora para os romanos. Eu vou continuar cometendo pecado para a graça seja superabundante na minha vida? De maneira nenhuma. Se a graça me alcançou e superabundou onde havia o pecado, isso leva a um pensamento de que a graça ela sobrepôs o pecado para poder dominar o pecado na nossa vida, para mostrar para nós que o nosso pecado não mais nos dominará. Então, nós temos que ter a consciência de que nós vivemos uma liberdade plena em Cristo, mas não é uma liberdade para vivermos uma forma de brincadeira, chocarrice, para fazer com que o nome do Senhor venha a ser blasfemado. Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras.
Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas coisas, mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam, educar os filhos no caminho do Senhor. Entretanto, saiba que as escolhas de seus filhos serão inteira responsabilidade deles, quer para justificá-los, quer para condená-los. Ou seja, Deus falou para Israel: eis que eu tenho um propósito diante de vós, a vida é morte. Escolha porém a vida para que possas viver. Parece simples, mas não é. Deus, ele propôs um caminho de vida, o povo escolhia sempre o caminho de morte. Deus, volta a dizer, jamais tira a responsabilidade do ser humano, mesmo que Deus saiba de antemão qual será a escolha daquele indivíduo. Deus jamais tira a responsabilidade dele. Deus, ele sabe o que acontecerá. Deus, ele é presciente de todos os acontecimentos. Mas Deus, ele jamais tirará a responsabilidade das escolhas, seja dos filhos, seja dos pais, seja dos avós, enfim, seja de qualquer um. Amém? Conclusão. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar sua chamada divina, sua formação e o desvio de seu caráter. Vimos que, muitas das vezes, os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor. Mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os seus próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam os filhos rebeldes, o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo. Ou seja, primeiro, para concluirmos, jamais deixe de ensinar o caminho certo. Segundo, jamais deixe de orar pelos seus filhos. Terceiro, jamais deixe de instruí-los na palavra. O rebelde continuará rebelde, mas não deixe de falar ao rebelde a verdade da palavra de Deus. Hoje ele é rebelde, ele pode continuar amanhã rebelde, mas num tempo determinado, Deus fará com que o rebelde seja obediente e este possa cair em si, como fez o filho pródigo, caindo em si, voltou ao caminho para realmente voltar à casa do seu pai. O zelo dos pais aos filhos é de suma importância, mas o excesso de zelo também, o excesso de proteção, acaba fazendo com que os filhos sofram alguns males do tempo presente. Tudo deve ser, irmãos, equilibrado. O amor equilibrado, o zelo equilibrado, a proteção equilibrada, o ensino equilibrado, a justiça equilibrada, tudo deve ser de forma bem dosada. É a mesma coisa um remédio. O médico, ele vai prescrever uma receita para você com uma dosagem correta, porque ele sabe qual dosagem o seu corpo suportará. Da mesma forma é o ensino. O ensino deve ser gradativamente ao seu filho, de forma com que ele venha ter um conhecimento paulatino, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu desenvolvimento. Deus se revelou na história de uma forma gradual. Deus não se revelou na história de forma total. A revelação completa de Deus nós vemos somente em Cristo Jesus. Então, o ensino, ele é feito de uma forma ao qual venha a ser desenvolvido paulatinamente. Então, por mais que seu filho não venha muitas das vezes absorver o ensino que você faça, não deixe de ensinar, não deixe de instruir, não deixe de aconselhar, não deixe de orar, não deixe de fazer aquilo que é de responsabilidade sua como pai, sua como mãe. Toda a responsabilidade de pai, Deus cobrará a você como a responsabilidade de pai e mãe. Deus, ele colocou você como pai, você como mãe, e Deus, ele colocou uma responsabilidade para que você ensine o caminho ao seu filho. Quando Salomão vai falar em Provérbios que ensina o caminho que o seu filho deve dar, para que quando cresças não se desvie dele,
Isso não está falando diretamente no ensino do caminho do Evangelho. Isso está falando no caminho de vida, no ensino de vida, na instrução de vida. Então, por mais que nós, sem dúvida alguma, fazemos essa aplicação sobre o ensino do Evangelho, o caminho de ensino que o seu filho deve ter é o ensino sobre a vida, sobre o caráter, de como ser, de como agir, de como se portar. Tá bom, meu irmão? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa conceder a você uma boa aula e que o Espírito Santo esteja conosco. Amém? Muito obrigado. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Respeitando mutuamente dentro do lar. Formação de Sansão. Pela citação da trajetória de fé de seus pais, podemos inferir que Manoel e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Pelo menos em um momento, nós vemos que Sansão respeitava o nazireado. Em outro momento, ele vai desrespeitar, vai descumprir, vai quebrar o nazireado. No primeiro momento, sim, ele respeitava. Vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Mas seus pais fizeram a parte deles, educando e orientando segundo a orientação divina recebida. E, além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve fraqueza de caráter e não honrou o voto nazireado para com o Senhor. É importante, irmão, salientar que o pai e a mãe não podem carregar um peso de culpa por aquilo que o filho escolhe. Se você ensinou o teu filho no caminho correto, se você educou o seu filho de uma forma louvável, se você mostrou o bom caminho ao teu filho, e teu filho, quando cresceu, a sua filha, tomou outras decisões que vão contrário ao teu ensino, isso não é de responsabilidade sua, meu irmão. Você não deve se culpar por isso.